Programa Revista Rural. Um oferecimento. Pioneer. Me orgulho de ser Pioneer. E Matsuda. Quem usa, não muda. Matsuda. Queridos amigos, como é bom reencontrá-los aqui para desfrutarmos juntos mais um programa repleto de coisas bonitas e interessantes, mostrando o melhor do agronegócio para você. Confira os principais assuntos de hoje. Vinhos artesanais feitos com uvas especiais e muito amor. Os cuidados para ter um cavalo campeão no esporte. Verticalização é a chave do sucesso deste tomaticultor. Já viu pequi sem espinho? Ele existe e é uma delícia! Começa agora o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Tudo que é feito com amor fica sempre melhor. E o que você acha de ter um negócio de estimação? Um sonho, né? Pois foi o que esse casal fez, transformando sua propriedade num paraíso e produzindo vinhos artesanais que são uma verdadeira preciosidade. Que os vinhos são produzidos das uvas, todo mundo sabe. Mas você conhece o processo de produção de vinhos finos? Hoje nós estamos num lugar que harmoniza conhecimento com degustação. Localizada em Traviú, bairro considerado um pedacinho da Itália em Jundiaí, está a Casa de Piso, um projeto idealizado por um casal que, além de vivenciar novas experiências, explora os mais variados significados do vinho. Uma coisa fundamental para a qualidade do vinho, que é o que se busca no vinho de inverno, não é fazer um simples vinho, é fazer um vinho bom já, que vai competir já com os bons vinhos do Sul, com os bons vinhos da Argentina. Então é uma busca constante, vamos dizer. A cada safra a gente tenta comprar um equipamento novo, fazer um corte diferente, mudar o processo de vinificação. Então é uma busca, o tempo todo a gente está nessa luta. Fazer vinho, muita gente faz. Fazer um vinho de uva fina já não é tanta gente. Agora, buscar um vinho cada vez melhor é isso que a gente busca, é a nossa distração. Aqui tem vários tipos de uvas, né? Esse que a gente está aqui seria qual? Essa aqui é a Cabernet Franc. É uma uva, eu diria, das tintas, é a segunda uva que está dando mais certo na região sudeste, né? Sudeste e centro-oeste. E a primeira é a Syrah, indiscutivelmente. Só que o que aconteceu é que todo mundo tem Syrah, então a gente está tentando partir para alguma coisa para diferenciar, né? Senão fica tudo igual. E tudo que você começa tem que descobrir todas as manhas de fazer o vinho dela, tal, porque a gente está bem habituado com a Syrah. Agora isso tudo da Cabernet Franc é algo novo. E essa avaliação do caroço, o que é avaliado? Pois é, o ponto de maturação da uva é fundamental, porque o que vai dar qualidade no vinho é a maturidade dos polifenóis. Então você tem que descobrir quando que o polifenol está maduro. Tem equipamento relativamente caro que faz essa medição. Mas também a gente é pequeno, não pode ter todos os equipamentos que uma grande vinícola tem. Então a gente usa vários artifícios. Um é a própria facilidade com que o grão sai do cacho, a cor da semente. Quando a uva está bem madura, a semente fica marrom, a semente fica crocante. Antes disso, você mastiga, ela está meio verde ainda, não está legal. Uma das coisas que a gente também faz assim, ó, quando você faz assim,
a cor que fica no seu dedo mostra que o polifenol já está maduro, entendeu? Então são uma série são uns 10 itens que se observa. Daí a gente também mede o teor de açúcar, colhe vários grãozinhos e obtém o moço, daí você mede tanto o teor de açúcar como a acidez. A acidez é fundamental para um vinho, vamos dizer, não basta o vinho você ter, porque bastante açúcar é a certeza que você vai ter um vinho com teor alcoólico bom. Bom, mas o vinho tem que ser equilibrado, então tem que ter uma acidez que equilibre esse açúcar. E, às vezes é até preferível você colher a uva um pouquinho antes, com menos açúcar, mas com acidez. Houve algum momento nessa etapa de desenvolvimento que nós estamos, é que se valorizava muito o açúcar. Então ficava um vinho com 15 de álcool, e daí só que ele ficava meio chato, que chama. É um vinho meio plano, ele não tem contraste. Então, isso é importante. Sair do convencional pode ser algo desafiador, e investir em novas variedades de uvas não é diferente. Uma das características interessantes da Cabernet Franc é que se você não apanhar ela no ponto certo, o vinho vai acabar com cheiro de pimentão. Se for um pouquinho, tudo bem. Agora, se for um cheiro forte de pimentão, é defeito do vinho. E com relação o milho estar aqui junto com as uvas, o que tem a ver essa casca de milho? O que a gente faz, o que a gente busca é deixar o solo coberto. Isso é um princípio ecológico que a gente protege o solo, protege contra o sol, contra o vento. A água que cai, ela fica, vamos dizer, ela não fica exposta ao sol, então ela permanece mais. Então, a ideia é que a gente varre a propriedade e tudo que a gente acha de folha, de resto de fruta, etc., a gente joga aqui. Então, aqui tem milho, ali em cima eu acho que é folha geral, folha de árvore, né? De árvore. Se olhar bem, você vai ver que tem muda de manga ali, ó. Porque a gente pegou as mangas que vai recolhendo e vai jogando aí. Isso quase que vira um composto. Na época, quando a gente compra esterco, a gente às vezes joga por cima assim, e isso acaba virando compostando, com a umidade. É uma compostagem natural. Nada como trabalhar com aquilo que a gente gosta. Conta pra gente como começou esse amor pelo vinho, essa atividade que tem se desenvolvido. Olha, quando você trabalha, é aquela correria para fazer isso, fazer aquilo lá, e você fica sempre enturmado, né? A gente morava no Rio, ia com os amigos para a praia, aquilo, se juntava para fazer festinha, aniversário e tal. Aí a gente pensou, a gente vai para uma cidade pequena, onde a gente não tem contato com tanta gente. A gente já tinha 50 anos. A gente já não era criança e daí o que a gente percebeu foi o seguinte, que de verdade a gente quer ficar junto com pessoas, entendeu? Você quer se enturmar em qualquer situação. Daí a gente começou a plantar uva e daí, vou plantar uva e fazer vinho igual a todo mundo? Não, vou querer fazer um vinho diferente. Daí a gente começou a plantar uva fina. E com relação à média produtiva de uva, de vinho, qual seria? Olha, a gente tem 1.250 pés de uva. Uns 300 e pouco é uva que a gente usa para suco. O restante a gente faz vinho. Então dá mais ou menos 1
uns pouco mais de 1.000 quilos de uva, 1.200 quilos de uva de vinho, que se transformam em mais ou menos umas 600 garrafas de vinho, uns 600 litros de vinho, não, umas 800 garrafas. Agora chegou a melhor parte, que é a hora de provar tudo, né? Conta pra gente o que tem aqui de geleia, dos preparativos. Então, aqui você tem 8 tipos diferentes, de 8 frutas diferentes. Todas, exceção de uma, que é o umbu. Os nossos empregados são baianos, né? Então, eles trouxeram umbu lá da Bahia. Mas o resto são todas frutas cultivadas aqui. E aí eu preparo, eu faço as polpas na época da safra e congelo e vou fazendo ao longo do ano para ter sempre geleia fresca. E nas nossas degustações eu sirvo as geleias com queijo, uma torradinha com queijo aquecido e combina bem, harmoniza com espumante ou vinho branco. Tem umas geleias como essa mais laranjada, que é de uma fruta que se chama Dovialis. Ela é bem ácida, então combina com espumante porque dá uma acidez. Essas uvas, a uva Bordeaux, a amora com hibisco, essas são mais adocicadas, até a própria fruta, né? E aí já vai mais para um vinho branco um pouco mais forte, não um vinho branco tão ácido. E aí a gente vai, agora você vai experimentar e você vai falando o que você acha dela. Eu fiquei curiosa dessa daqui, que eu nunca ouvi falar. Dovialis, todo mundo fala, Dove o quê? Dovialis é uma frutinha que é do Ceilão, mas ela veio para o Brasil a partir dos Estados Unidos. Ela lembra um pouco, a aparência externa é uma frutinha meio avermelhada com uns cabinhos verdes, e dentro ela lembra muito uma acerola. E o sabor até também, e ela é bem ácida, então se você comer essa daí, tomar um gole de espumante, dá aquela... E com queijinho, né? Combinou bem. Deixa eu... É a combinação perfeita. Garantir alta performance de um cavalo atleta não é tarefa fácil. Além da genética e das características raciais, o manejo nutricional e sanitário também tem um papel importante nesse processo. Você sabe quais são os fatores que tornam um cavalo em um cavalo atleta de elite? O programa Revista Rural veio até o Aras NSG e vai te mostrar como funciona esse trabalho difícil e árduo do dia a dia dos profissionais. Peterson, conta pra gente um pouquinho da história desse Aras, quando que surgiu a ideia, como surgiu a ideia? O Aras ele surgiu através da ideia do Alexandre Monteiro, que é o proprietário do Aras NSG, para colocar um lugar de experiência, tanto para competidores, quanto para familiares e também treinadores de cavalos, né? Ele saiu para provas com a filha dele, né, e viu que não tinham essa experiência em outros Aras. E ele decidiu montar esse Aras em 2014, a construção. Demorou aí em torno de 5 anos, até 2019, ter essa estrutura montada aqui no Aras NSG. É uma estrutura bastante recente. Vocês têm aqui, por exemplo, né, nós estamos até vendo essas baias premiums, né, que vocês chamam. E aí eu até queria te perguntar, o que faz hoje um cavalo de competição ser de elite? Estrutura, alimentação, os cuidados de rotina, o que transforma esse cavalo num cavalo atleta elite? O cavalo atleta elite ele é formado por vários fatores, né? Então vem desde uma nutrição adequada, um tratamento veterinário adequado, uma suplementação importante, né? E o treinamento, e mais importante também, a pessoa que está em cima do cavalo, né? Você tem que ter aquele feeling, né, para sentir o cavalo, tirar o máximo do cavalo, isso dizendo nas provas de 3 tambores. Então é um conjunto de fatores que faz um cavalo ser campeão ou então um cavalo mediano. Trabalhando com a raça quarto de milha,
o Aras possui área de 50,8 hectares e conta com um plantel de 28 animais alojados. Atualmente, a central de reprodução está passando por mudanças e os planos futuros são bastante animadores. Hoje no Aras, né, as éguas do Aras são somente os animais de prova, os animais de competição. Esses animais a gente pretende na próxima estação estar fazendo a coleta. Então a gente faz a coleta dos embriões, utilizar algumas receptoras e manter esses animais aqui. Hoje em dia, a parte reprodutiva é uma parte muito valorizada em todos os Aras. A gente vai trazendo essa genética, vai trazendo genética de garanhões ou de éguas importantes, tanto nos campeonatos brasileiros como alguns animais importação, de sêmen ou até de embriões ou de produtos, inclusive no ventre das éguas. Então essa é uma parte bem legal, não só aqui como nos Aras em todo o Brasil. A genética é um negócio que comanda um trabalho mesmo num Aras voltado a provas, né, voltado à competição, como o de vocês. A genética, mesmo assim, ela está ali no topo da linha da cadeia, né? Sim, a genética é muito importante. E a genética, dentre os fatores que fazem um cavalo atleta, é a única que a gente consegue escolher e determinar antes do nascimento. Então a gente escolhe os melhores garanhões, os melhores acasalamentos. Existem profissionais, inclusive, especializados nessa parte. Qual cavalo, em qual égua, para tirar um produto de boa qualidade. Então sim, a genética é super importante. Para cavalos de elite, cavalos competidores como esses, cuidar da saúde desses animais é fundamental para qualquer criador, qualquer Aras. É por aí, né, Coutinho? Tem que estar com o cavalo em dia para você fazer uma prova em dia, para o seu competidor ter ali a ferramenta de trabalho em dia, né? Exatamente. O cavalo, né, de alta performance, o cavalo que nós falamos que participa de provas, que participa de eventos ligados, né, na verdade eles fazem eventos que ligam aquela prova com alguma atividade dentro da fazenda. Esse animal, ele é um atleta, ele precisa estar realmente bastante preparado, ele precisa estar suplementado para que ele possa, logicamente, com os nutrientes que ele ingerir, que sejam de boa qualidade, desempenhar a melhor performance numa prova. E não é só ganhar a prova, mas é que você mantenha a saúde, o bem-estar desse animal, pensando sempre que depois daquela prova ele vai fazer uma outra prova, ele precisa estar bem, ele precisa estar recuperado e, logicamente, com produtos de qualidade, com suplementos de qualidade e que sejam, de preferência, doping-free, que não sejam produtos que possam causar algum mal àquele animal, né? Então a gente sempre pensa em fazer toda essa estrutura de alimentação, água de boa qualidade, uma ração de boa qualidade, um suplemento que possa dar uma maior qualidade de vida para esse animal. Agora, tem diferença nos protocolos de manejo quando a gente fala de um cavalo atleta para um cavalo de lida, um cavalo de tropa? Sim, tem. Essa é uma boa pergunta. Existe sim, né, uma demanda bastante específica. Logicamente, quando você pega um cavalo de lida numa fazenda, ele é um cavalo que ele anda o dia inteiro, né? Então ele tem um esforço também muito grande. Agora, uma prova de esporte, ela tem uma característica bastante específica, que é a explosão do animal. Então, para esse animal poder fazer uma explosão, assim como uma prova de 100 metros, né, também do humano, esse animal precisa estar preparado para que nessas explosões, ele não vai fazer uma explosão só, ele vai ter algumas explosões ao longo do final de semana numa prova. Então, realmente, ele precisa estar muito preparado, o manejo, pré-protocolo, para que esse animal seja preparado para o evento. Durante o evento, que esse animal também seja muito bem cuidado. E depois do evento, fazem toda a diferença. Tá gostando do programa? Então eu tenho uma dica especial para você. Acesse nosso canal no YouTube. Lá você vai assistir um programa ainda maior, com mais reportagens e muito mais informação. E lá você pode também assistir todos os programas anteriores a hora que quiser. Bom, né? Pois é, queremos você sempre bem informado e junto com a gente.
No coração do agronegócio, a inovação floresce e as oportunidades se multiplicam. Tecnoshow Comigo 2024, de 8 a 12 de abril em Rio Verde, Goiás. Explore soluções inovadoras que fazem do agro brasileiro o mais importante do mundo. Palestras, pesquisas, experimentos, dinâmicas, tecnologia e muito mais. Acesse tecnoshowcomigo.com.br. Realização Comigo. Vendedor de tomates há mais de 4 décadas, um empresário decidiu partir para a produção própria. Apostando em tecnologia de ponta, em apenas 5 anos ele já obteve resultados impressionantes. Uma das culturas mais difundidas e consumidas do mundo, o tomate é também muito importante economicamente, contribuindo para a geração de emprego e renda. Hoje o tomate é uma das hortaliças mais consumidas por habitante por renda per capita e também é uma cultura muito importante devido à geração de emprego nas regiões produtoras. 4 décadas atrás, atento ao potencial da cultura, o empresário José Luiz Batista decidiu entrar no negócio, adquirindo produto de terceiros e distribuindo num grande centro consumidor. Eu tenho 43 anos fazendo o que eu faço. Meu pai sempre produzindo, meu pai nunca foi comerciante. Eu resolvi abrir uma empresa própria, meu negócio próprio. Aí eu abri a Batista Legumes. O sucesso foi tão grande que há 5 anos, Batista resolveu então investir na produção do tomate, tornando-se, enfim, também um agricultor. Ele ajudava financeiramente, a gente comprava os insumos, financiava aquele produtor, e recebia toda a mercadoria. De 5 anos para cá, a gente assumiu toda a produção própria, tudo, a empresa cresceu. Anual, a gente produz 460 mil caixas. A gente tinha um packing house de 3.500 metros quadrados, a gente está indo para um de 6 agora, Então, são pequenos investimentos que acumulam no final, a soma disso acumula uma qualidade, um diferencial de qualidade. Quando ia ser a nossa vida, a gente consegue olhar o que a gente precisa melhorar, a gente consegue ter um olhar mais fino, mais profissional para as coisas. Andar para saber, para conhecer como que tá as coisas também, não só na nossa empresa, mas como que está o mundo, para a gente trazer essa tecnologia que está sempre aberto a essa mudança. O negócio cresceu e hoje conta com uma estrutura impressionante. Mas acredite, os planos são de expandir ainda mais. Daqui sai o tomate que abastece a Ceasa, a Batista Agronegócios dentro da CEAGESP e atende os nossos clientes porta a porta também. Um dos pilares do projeto da empresa é a tecnologia aplicada à produção, contando para isso com um suporte técnico de confiança. Desde uma adubação bem feita, com fertigação, sementes de alta qualidade, utilização de porta-enxerto e o manejo de defensivos agrícolas de maneira correta. O tomate, a gente tem notado aí que nos últimos anos tem tido um aumento muito expressivo de produtividade. A produtividade média hoje nas lavouras que a gente tem acompanhado varia de 90 a 120 toneladas por hectare, graças às tecnologias implantadas nas lavouras. Gosta de pequi? É bom, né? E se eu te dissesse que já existe pequi sem espinho, você acredita? Pois é, essa é uma novidade da Embrapa que deve animar os produtores e impulsionar o mercado. A Embrapa Cerrados, juntamente com a Emater Goiás, acabam de lançar 6 novas cultivares de pequi, 3 delas sem os tradicionais espinhos. As novas variedades apresentam elevada produtividade e boa qualidade de polpa, sendo ideais para o uso industrial. Além disso, o trabalho vai contribuir para um fim ainda mais nobre, a preservação da espécie, um símbolo do Brasil Central. Chegamos nesse resultado com muito trabalho, muito esforço, muita ciência e tecnologia, ao longo de um período de mais de 20 anos. E culminou na seleção de 6 cultivares, sendo 3 com espinho e 3 sem espinhos.
As cultivares foram registradas no Ministério da Agricultura, para cultivo em pequena escala na região de Goiânia e em outros locais com condições climáticas semelhantes. A partir de agora, os produtores poderão plantar o pequizeiro em pomares comerciais, utilizando um adequado sistema de produção com garantia de uniformidade, qualidade, precocidade e produtividade. As cultivares com espinho, elas têm seu potencial, principalmente potencial produtivo. No geral, as 3 cultivares com espinho são mais produtivas do que as 3 sem espinhos. Elas têm a polpa alaranjada, uma delas até tem a polpa alaranjada avermelhada, muito interessante, enquanto as cultivares sem espinho são de polpa amarela, um amarelo intenso, não é amarelo fraco. O fato de não ter espinho favorece a mecanização do processo de extração da polpa, seja para fazer a fita ou fazer a pasta, né? Não misturando espinho com a polpa e nem tampouco agredindo a mão de quem trabalha com aquilo. Com o lançamento das variedades sem espinhos, o consumo do fruto de aroma e sabor marcantes deve aumentar. Outra grande vantagem do piqui sem espinho é que ele tem uma polpa de sabor mais suave e com certeza vai agradar um público que hoje rejeita ou que tem resistência ao fruto. Com isso é possível que vai aumentar o número de consumidores de piqui. Vai ter o público que gosta dos piquis de sabor mais forte e o público que gosta do sabor mais suave. E sem contar que evitar o risco de acidentes, principalmente com crianças, idosos, né, que não conhecem a fruta. E finalmente ele vai propiciar uma coisa que até então é muito difícil e espinhoso, que é o acesso à amêndoa. Então agora as cultivares sem espinho vão propiciar o aproveitamento da amêndoa também. O lançamento simultâneo de 6 novas cultivares faz parte de uma estratégia, em razão da necessidade de diversificação genética da plantação. Estamos lançando 6 cultivares ao mesmo tempo, pela necessidade de diversificação genética, porque se vier a acontecer um problema no futuro, ele não vai aparecer provavelmente em todas, pode aparecer mais numa cultivar do que noutra. Então, quando a gente planta 6 cultivares, a gente minimiza o risco fitossanitário, o risco de doenças e pragas. E também, plantar 6 cultivares favorece a polinização, a fecundação cruzada e a frutificação. A pesquisa começou no final dos anos 90, com os estudos de produção de mudas por sementes e por reprodução vegetativa. A partir daí, iniciou-se o trabalho de multiplicação, inicialmente para atender aos agricultores que buscavam recuperar áreas degradadas. A pesquisa com o piqui iniciou no ano de 1998-2000, por demanda dos agricultores de um modo geral, mas especificamente da agricultura familiar. Aquele agricultor de 20 hectares que tem que deixar reserva legal. E ele pensou no piqui. Então, aí ele tentou plantar. Quando ele tentou plantar, ele não conseguiu, porque essas plantas do cerrado têm suas características. Tem problema de germinação. O que você faz para o buriti, você não faz para a mangaba. O que você faz para a mangaba, você não faz para o piqui. Então, são pacotes tecnológicos muito específicos. Gostou do programa? Semana que vem tem mais. Mas lembre-se, para assistir este ou qualquer programa anterior, basta acessar nosso canal no YouTube. Uma ótima semana para você e até a próxima!